dia 11 de junho, dia de São Barnabé. Eu começo este vídeo com a leitura de um texto do Papa Bento XVI, de saudosa memória, a audiência geral de 31 de janeiro de 2007. Barnabé, filho da consolação, isso significa o seu nome, é o sobrenome de um judeu levita originário de Chipre. Tendo se estabelecido em Jerusalém, ele foi um dos primeiros a abraçar o cristianismo depois da ressurreição do Senhor. Com grande generosidade, vendeu um campo de sua propriedade, está até no hino de São Barnabé, e entregando a quantia aos apóstolos para as necessidades da igreja. Foi ele quem se fez garante da conversão de Saulo diante da comunidade cristã de Jerusalém, a qual ainda desconfiava do antigo perseguidor. Tendo sido enviado a Antioquia da Síria, foi buscar Paulo a Tarso, onde se tinha retirado, e transcorreu com ele o ano inteiro, dedicando-se à evangelização daquela importante cidade em cuja igreja Barnabé era conhecido como profeta e doutor. Atos 13. Assim, Barnabé, no momento das primeiras conversões dos pagãos, compreendeu que tinha chegado a hora de Saulo, o qual se retirara para Tarso, sua cidade. Foi aí procurá-lo. Assim, naquele momento importante, quase restituiu Paulo à igreja. Deu-lhe, neste sentido, novamente o apóstolo das nações. Da igreja antioquena, Barnabé foi enviado em missão juntamente com Paulo, realizando o que classifica como primeira viagem missionária do apóstolo, que na realidade tratou-se de uma viagem missionária de Barnabé, sendo ele o verdadeiro responsável, ao qual Paulo se juntou como colaborador. Com eles foi também João Marcos, provavelmente sobrinho primo de Barnabé. Chegando às regiões de Chipre, da Anatólia, centro-meridional da atual Turquia, com as cidades de Atália, Perge, Antioquia, Listra e Derbe. Juntamente com Paulo, foi depois ao chamado Concílio de Jerusalém, onde, depois de um aprofundado exame da questão, os apóstolos com os anciãos decidiram separar a prática da circuncisão. Somos filhos da igreja de Abraão simplesmente pela fé em Cristo Jesus. Os dois, Paulo e Barnabé, entraram depois em contraste no início da segunda viagem missionária, porque Barnabé tinha em mente assumir como companheiro João Marcos, mas Paulo não queria, tendo se separado o jovem deles durante a primeira viagem. Portanto, também entre os santos, comenta Bento XVI, adorável isso, entre os santos também existem contrastes, discórdias, controvérsias. Isto parece muito consolador, porque vemos que os santos não caíram do céu. São homens como nós, com problemas também complicados. A santidade não consiste em nunca ter errado ou pecado. A santidade cresce na capacidade de conversão e de arrependimento, de disponibilidade para recomeçar e, sobretudo, na capacidade de reconciliação e de perdão. E assim Paulo, que tinha sido bastante rude e amargo em relação a Marcos, no final encontra-se com ele nas últimas cartas de São Paulo, a Filémon e na segunda a Timóteo. Principalmente, Marcos aparece como o meu colaborador. Portanto, não é o fato de nunca ter errado que nos torna santos, mas a capacidade de reconciliação e de perdão. E todos podemos aprender este caminho de santidade. Em todo caso, Barnabé com João Marcos partiu para Chipre, está em Atos 15, por volta do ano 49. Daquele momento em diante, perdem-se os seus vestígios. Tertuliano atribui-lhe a carta aos Hebreus,
o que não falta uma certa plausibilidade, porque pertencendo à tribo de Levi, Barnabé poderia se interessar pelo tema do sacerdócio e a carta aos Hebreus interpreta-nos de modo admirável o sacerdócio de Jesus. Bem, até aqui foi o texto de Bento XVI. Eu digo que gosto muito da figura de São Barnabé. Acho que também combina um pouco com a minha experiência de vida e com a minha espiritualidade beneditina, que adquiri desde 1978, que comecei, e sempre, acho que sempre pensei assim, e foi um encontro feliz, um encontro com São Bento. E acontece o seguinte, eu acho que precisamos de equilíbrio e às vezes de paciência. Nós vemos isso lá no Colégio São Bento. Precisamos de paciência, sobretudo paciência com os jovens. Precisamos também olhar mais o melhor de cada um. Eu acho que é bom sempre, até que se prove em contrário, né? Procurar o melhor de cada um. Assim, Barnabé foi aquele que pegou, diz assim o texto dos Atos dos Apóstolos, pegou Paulo pela mão e levou até os apóstolos, quando todos tinham medo. Também, depois, vendo a grandiosidade da missão, ele passa a olhar mais assim, ele sobe, se diz que ele subiu a Tarso para procurar Paulo, já convertido, já que os apóstolos tinham recebido, mas não tinham dado muita atenção para ele, não. Agora vai lá para Tarso, vive a sua vida cristã, está tudo bem. Mas será Barnabé a dar essa chance. E aí os Atos dos Apóstolos, inclusive, começam falando sempre, na primeira viagem missionária, Barnabé e Paulo. De repente, isso aí nos chamava a atenção Dom Estevão Bittencourt, meu professor, de repente passa a falar de Paulo e Barnabé. E só vai falar de novo de Barnabé e Paulo na carta que escreve os apóstolos. Só os apóstolos ainda olhavam dessa maneira. Depois se diz que houve uma tal discussão porque Barnabé queria levar o jovem João Marcos, ou Marcos, para a missão, né, nessa segunda viagem. Mas ele, na primeira ele quis voltar. Se podemos identificar Marcos como o jovem daquela família de certa condição social que hospeda Jesus na última ceia, naquela casa onde Pedro vai se refugiar, que tem empregados, que tem um portão na frente, podemos ver que era um rapaz com uma certa condição social e de repente vem aquela dureza da situação, tem saudade de casa, deveria ter aí os seus 18, 19 anos, volta para casa. Mas depois chega para o tio e diz, me dá uma outra chance, eu quero ir com vocês. E Barnabé briga com Paulo para levá-lo. Eu acho que graças a um homem flexível, um homem que sabe procurar o melhor de cada um, identificar o melhor de cada um, nós temos hoje o Evangelho de São Marcos, as cartas de São Paulo, o Evangelho de São Lucas e os Atos Apóstolos, já que Lucas era discípulo de São Paulo, ou seja, a maior parte do Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento nós devemos a um homem flexível, um homem que sabia olhar o melhor de cada um, a um homem que sabia dar uma nova chance, a um homem que era paciente. E acho que na igreja também, às vezes, precisamos disso. E na sociedade, de um pouco de flexibilidade. Tem briga demais. Acho isso. Hoje também é aniversário da minha tia e madrinha, Alice, que mora comigo. Então, queria pedir a oração por todos. Ela está fazendo 95 anos e está um pouco difícil. Esses anos já estão pesando, né? Talvez mais nos últimos momentos. Então, peço também oração por mim, fiz há pouco 65, né? E por ela, que está fazendo hoje, dia de São Barnabé, há 95 anos. É isso. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que em todas as coisas seja Deus glorificado.